Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar de novo aqui na Endeavor, ver algumas caras conhecidas. Enfim, é sempre um evento tão bacana e de fato, eu entendo que o tema esse ano não podia ser diferente. Tem sido a discussão toda sobre a crise, como é que as empresas lidam com isso. Enfim, imagino que para vocês, com essas empresas, tem algumas lições, algumas inspirações aqui para serem tocadas. Antes de entrar nesse assunto, até eu lembrei agora, subindo para cá, alguns de vocês devem ter recebido, você tem um e-mail que acho que foi o Beto Sicupira que soltou na Ambev, dizendo, escuta, não tem que falar de crise, esquece crise, não tem crise na empresa, vamos olhar na empresa, meta, como é que está indo o faturamento, esquece não sei o quê, enfim, então tem um caminho que é esse, claramente, que é de falar, escuta, não tem, e vamos tocar o negócio como ele está. E eu acho que aqui hoje temos dois empresários que têm um longo histórico de viver em situações difíceis, principalmente aqui à minha direita, o Constantino. A indústria, eu tenho como um herói, porque a indústria de aviação é uma indústria dificílima. Ela tem uma característica que ela vai do céu para o inferno em períodos de tempo muito curtos. Então ele tem, assim, eu acho que das pessoas que eu conheço, talvez é o mais calejado em conviver com crises e debelá-las e passar para a próxima, e vem a próxima, e vai, e com o sucesso que a gente sabe que é da Gol. Então acho que aqui nós vamos ter um aprendizado muito rico com o Constantino. Já o Edgar é uma história também muito diferente, porque o Edgar está vento em popa, estava falando agora, com 290 academias da Biorritmo e da Smart Fit, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Isso era uma história que era quase que inexistente 10 anos atrás, ou algo assim. Começou do nada, montou essas academias e está aí, no meio da crise, abrindo academia, faturamento recorde, enfim. Então, uma história também de sucesso incrível. E aí, a pergunta que fica, acho que para ambos, e eu vou começar pelo Edgar à minha esquerda, a pedido do próprio Constantino, falando, começa com o Edgar, porque o Edgar tem muito assunto para falar, ele vai falar bastante. Então, vou começar com ele, seguindo aqui a instrução do Constantino. Como é que você faz isso, Edgar? Como é que, num momento como esse, o que você acha que você conseguiu criar, ou quais são as preocupações quando você olha a Biorritmo, que faz com que você consiga trilhar o caminho que você tem criado, mesmo num contexto como esse, que, convenhamos, é difícil, não? Eu acho que primeiro, prazer estar aqui, né? Agradecer o Constantino por passar a palavra primeiro, né, Constantino? Mas a história é assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é acertar o cenário. Se a gente acha que o cenário é ruim, tem que se adaptar ao cenário e falar como é que eu vou trabalhar nesse cenário. Então essa é uma coisa importante. A segunda é entender que a vantagem estratégica de qualquer companhia ela é transitória. É normal que você, vamos dizer, depois de um tempo, quando nós lançamos a Smart Fit, não tinha nada parecido. Hoje tem muita coisa tentando copiar esse modelo. Então, você precisa se reinventar a cada dia. E para você se reinventar a cada dia, você tem que ter uma cultura de reinvenção. E a cultura de reinvenção passa por entender que erro faz parte do aprendizado. Passa por horizontalizar teu pessoal e teus processos. Passa por você ter uma equipe jovem, criativa e que queira cometer esses erros. Então, estávamos conversando, eu estava falando com o Constantino aqui do lado, eu falei, olha, se quiser eu falo da Gol, porque eu sou cliente da Gol, passageiro da Gol, fã de você, fã do CAC 9, acho que vocês se reinventaram ao longo dos últimos 2 anos, vocês são a companhia aérea que melhor pensa em cliente, e uma das experiências nossas foi o seguinte, uma brincadeira foi assim, eu estou na academia treinando, às vezes eu estou esbaforido em cima da esteira e vem um instrutor me perguntar se eu preciso de ajuda. E eu não quero ajuda. E por outro lado tem o cara que está conversando com a moça bonita e não atende a gente. Aí vem a pergunta, como é que resolve isso? Falo, olha, vamos olhar para um outro mercado. Então, uma meninada lá falou, uma companhia aérea, o cara aperta o botão para chamar a aeromoça. Vamos botar um botão em cada máquina, um relógio na mão do professor, precisa de ajuda, aperta o botão, máquina 4 atende. Pusemos em 2, o NPS começa a subir, nós deployamos isso aí para toda a rede. E é assim, a cada, vamos dizer, olhando para o cliente, focando no cliente, entendendo a necessidade, a gente vai se reinventando, ficando mais competitivo e ficando menos pesado, porque níveis hierárquicos acabam tornando a empresa mais pesada. Então a história acho que o resumo disso é, erro faz parte do aprendizado e você tem que tentar se reinventar o tempo todo. Isso faz a crise passar. Obrigado, Edgar. Até pegando esse gancho indo para o Constantino, uma das coisas que surpreende, eu acho que uma das marcas fortes da Gol, pelo menos na minha avaliação, é
é sempre uma preocupação, e parece, em oferecer ou proporcionar ao consumidor uma experiência única, né? Então, quer dizer, eu dou um exemplo até recente, até a gente estava até comentando isso antes de vir para cá, para aqueles que viajam, quando você faz a ponte aérea, né, aquele espaço adicional ali nas poltronas foi ousado, foi um movimento importante, e hoje faz que pessoas como eu, até o próprio já estava falando, a gente só viaja de Gol quando pode, porque é uma experiência diferente. Então, você acha que, primeiro, existe um foco na Gol nessa questão de proporcionar experiências relevantes, diferentes para o consumidor, e dois, é um elemento importante numa crise para você poder combater crise, poder ser resiliente numa crise? Antes de passar a palavra, só lembrando para todos que, obviamente, perguntas aqui são bem-vindas. Me passaram aqui um iPad, então eu vou estar coletando essas perguntas e repassando aqui aos nossos panelistas. Veja, Mark. Bom, eu acho que essa questão da experiência do cliente, em qualquer época, quer dizer, independente de época de crise ou não, para que a gente consiga sobreviver perante uma concorrência cada vez mais preparada e mais competente, o ideal é que você consiga oferecer algum diferencial para o seu cliente, ou até mesmo que a sua empresa tenha alguns diferenciais em relação à concorrência que te permita continuar progredindo e atingindo seus objetivos. Com relação à experiência do cliente, é um ponto interessante porque desde o início da Gol, a ideia era exatamente ter uma empresa mais flexível, uma empresa que permitisse com que seus clientes fossem atendidos de maneira rápida, ágil e que suas expectativas fossem atendidas. Naturalmente que isso feito por parte de colaboradores que ocupam a linha de frente, né, principalmente os que têm contato direto com o cliente. Lá em 2001, quando nós começamos a empresa, isso era perfeitamente possível de ser feito. Eu me lembro de uma ocasião, por exemplo, e aproveitando o exemplo como o Edgar colocou do botão para chamar o professor, onde um diretor de uma empresa, na época até da própria Infraero, ele perdeu um voo que estava programado para vir de Brasília a São Paulo, numa companhia concorrente, e teve condições de embarcar conosco quando procurou pela atendente da Gol, já dentro do check-in, e o avião nosso estava praticamente fechando a porta, e a menina falou: o senhor confia em mim? O senhor me dá o número do cartão de crédito, o documento do senhor, enquanto o senhor embarca, eu vou processar a venda, ainda no check-in, e o senhor, então, embarque lá em São Paulo, o senhor vai ter acesso ao recibo comprovante de compra. Ele embarcou perfeitamente, chegou em São Paulo maravilhado, falou: vocês me resolveram um problema enorme, fantástico. E a ideia era exatamente essa, dar autonomia para a linha de frente, com responsabilidade, para poder atender as necessidades do cliente. Logo depois vem o caso da Enron, e uma série de exigências para as empresas de capital aberto em relação a demonstrações financeiras. Mas, antes disso ainda, nós tivemos o evento do 11 de setembro, que implicou em uma série de regras de segurança que foram impostas às companhias aéreas, num primeiro momento, com um engessamento absoluto sobre esses processos de compra, de venda, de embarque, e que, de certa forma, tirou, em grande parte, a perspectiva de se dar essa autonomia para o colaborador que está na linha de frente. Com o passar do tempo, naturalmente que essas medidas foram ajustadas às realidades, talvez tinham sido pesadas demais, e também a tecnologia vem nos ajudando bastante no sentido de criar cada vez mais produtos, aplicativos ou facilidades no sentido de atender melhor as expectativas desse cliente. Não só com o espaço entre as poltronas, que é importante no sentido da padronização da frota, uma preocupação enorme com a pontualidade, e nós temos tido aí também o fator positivo, que é uma certa estabilidade do lado do sistema de controle de tráfego aéreo, o sistema aeroportuário evoluiu bastante. Nós tivemos aí um período muito difícil para toda a indústria, talvez ali depois de 2007, entre 2007 e 2010, que dificultava bastante que a gente causasse essa boa impressão, uma boa experiência por parte do cliente. Então, eu te diria, Jean-Marc, que criar um diferencial que realmente faça a diferença na rotina daquele cliente, principalmente aquele que viaja com frequência, é fundamental para que a gente consiga sobreviver, não só em tempos de crise, mas sobreviver perante a concorrência. Só pegando um gancho nisso, e vocês medem isso? Como é que você consegue aferir se de fato a experiência que você está proporcionando ao teu consumidor é uma experiência diferenciada em relação à tua concorrência? Tem maneiras de medir isso? Vocês fazem pesquisa sobre isso ou é
é um feeling que você vai desenvolvendo com testemunhos que nem o do Edgar e de mim, que obviamente somos fãs, né? Mas enfim. Não, a gente naturalmente usa as ferramentas de pesquisa, mesmo as pesquisas rápidas de SMS ou pesquisas anuais, semestrais, sobre a percepção em relação aos produtos, mas eu te diria que essas pesquisas quase sempre convergem para a mesma impressão que a gente tem dos amigos que, sinceramente, expressam tanto o lado positivo ou negativo, onde a gente pode melhorar, ou aquilo que é uma virtude da empresa que a gente precisa reforçar. Então, a gente usa o máximo das ferramentas tecnicamente disponíveis, mas sempre convergem para a percepção que a gente tem no dia a dia. Edgar, você falou da questão do botão lá na máquina e tal. Enfim, existe, quer dizer, essa questão de proporcionar uma experiência diferenciada para o consumidor, existe um processo dentro da companhia formal nesse sentido, ou metas, ou culturalmente um direcionamento para isso, ou é um assunto que está na tua mão, é um assunto que é feito de maneira, eu diria, empírica, ou como é que é esse processo? Quem menos entende do negócio lá sou eu, porque eu não estou o tempo todo na frente do cliente, né? Então, da mesma forma que a Gol, nós usamos o NPS, então 10, 12, 15 clientes por dia, e não pode repetir mais de 2 vezes por ano, respondem um questionário do NPS, a princípio era só score, depois se a nota era abaixo de 6, qual era a razão, e em cima disso a gente tinha um ranking dos principais problemas. Então, detectado o problema por unidade, cada gerente de unidade nossa, ele tem 3 metas para atingir. A primeira delas é a mais importante, satisfação de cliente. Então, ele não é uma remuneração muito alta, a gente entende que o incentivo, a gente olha muito o Daniel Pink. Daniel Pink fala no livro Drive, né? Você tem 2 tipos de incentivo, um é o intrínseco, outro é o extrínseco, né? Pela pesquisa do FED, quando você coloca o extrínseco, segundo eles, o resultado é menor que o intrínseco. Então, se as pessoas fazem porque o significado, influência e poder fazem parte da vida das pessoas, essa geração milênia hoje, faz porque é importante, porque tem propósito, porque acha que aquilo vai fazer a diferença na vida dela e das pessoas, né? Poder produzir, poder chegar em casa e dizer que fiz alguma coisa de diferente no trabalho, né? Então, a gente captura isso, bonifica um pouco, mas mede muito isso, são 3 drives. Então, é satisfação do cliente, segundo drive é engajamento de equipe, e um drive menor é resultado, revenue, faturamento daquela unidade. Em cima disso, esses scores são dados diariamente para ele e tem um acumulado do mês. E como a empresa culturalmente ela age, vamos dizer, muito horizontal, a gente ensinou essa turma através de um processo que nós fizemos lá atrás chamado Metanoia, que também tem muito com a 5ª disciplina do Peter Senge, que é líder não dá ordem, não fala o que tem para fazer. Líder tem que usar perguntas abertas. O que vocês acham, o porquê que vocês acham que, ou como vocês acham que foi o nosso resultado, põe equipe para conversar. Em cima disso você constrói o que a gente chama de mapa coletivo daquela unidade. Com o mapa coletivo construído, por exemplo, como é que vocês acham que foi a avaliação de cliente nossa esse mês? Aí nós botamos todo mundo para conversar e a gente não dá o resultado. Em cima da média da turma, a gente fala, bom, esse é o resultado. Onde é que vocês acham que nós fomos mal? Nós fomos mal na recepção. Por que nós fomos mal? De repente não atendemos bem, não demos sorriso, não cuidamos, tá certo? Fomos descuidados nisso, tivemos tal problema em tal situação. E aí, em cima disso baseado nisso, o que nós podemos fazer como grupo para mudar? Então, a mudança, na verdade, são células. Essas células trabalham para fazer mudanças. E elas têm autonomia, discutindo com as equipes, para incorporar projetos novos. Eu acho que nós temos aí 10, 12, 15 coisas novas acontecendo em 2 unidades das 280. Então, a gente testa o botão em 2, a gente testa um outro produto em outras 2, funcionou, melhorou o score, deu resultado, a gente junta a turma e falou, está funcionando, vamos deployar? Vamos. E aí essa inovação passa a acontecer. Quer dizer, é um pouco de ideal, é um pouco de construir, vamos dizer, usar o design thinking para fazer alteração e fazer a mudança para a empresa ficar mais competitiva. Constantino, voltando à questão de experiência do consumidor e talvez expandindo um pouco, quando você olha o setor de aviação civil, né, no fundo você tem, primeiro você tem uma competição enorme, quer dizer, várias companhias, todo mundo tem um pouco a mesma coisa, né? Avião, rota, um avião é laranja, outro é vermelho, assim vai, mas enfim, são equipamentos similares, né? Quando vocês, quer dizer, olham para a Gol e vocês procuram planejar a Gol,
quais são os diferenciais importantes que vocês olham que podem lhes garantir uma vantagem sustentável competitiva? O que é fator de diferenciação aqui numa indústria que pode ser um limite muito similar, né, entre um e outro? Bem, Jamarque, eu acho que desde a criação da Gol, e a Gol foi criada como uma empresa de baixo custo, baixa tarifa, e uma coisa importante que nós temos na empresa é exatamente a cultura de eficiência. Eficiência era uma palavra praticamente banida do setor até a própria chegada da Gol, enfim, o nível de produtividade, de utilização e todos os indicadores de performance das companhias não eram tão aprimorados ou não se perseguia com tanto foco esse nível de eficiência que hoje toda a indústria praticamente persegue. Então, naturalmente, que uma das grandes vantagens, por exemplo, que nós temos na Gol é exatamente uma estrutura de custo ou uma cultura de eficiência que nós temos que não abrimos mão dela de forma nenhuma. Então, naturalmente, que isso nos permite o quê? Oferecer um bom produto ou o melhor produto com uma condição, um preço mais atrativo ou até mesmo com melhores retornos. Essa condição de menor custo, ela tem que vir naturalmente atrelada a um bom produto, a um bom serviço. Como você colocou, o avião é quase uma commodity. Você pode definir a configuração interna com com mais espaço, com menos espaço. Naturalmente que tanto uma quanto a outra opção também implica em algum compromisso, ou seja, você compromete algum outro lado. Por exemplo, quando a gente suprime alguns assentos e garante um nível de conforto maior, eu tenho menos assento para vender nos horários de pico, uma menor receita, que tem que ser compensada de alguma forma por uma tarifa um pouco maior, exatamente relativa àqueles assentos. Naturalmente, isso é interessante, principalmente para quem viaja a negócio, ou seja, mais espaço, mais conforto e tudo mais, mas para quem viaja a lazer ou é extremamente sensível a preço, o que ele foca 100% é o preço. Não tem, ele aspira, né, eu costumo brincar assim, as pessoas querem pagar a barrinha de cereal e receber champanhe e caviar à borda. Esse é o mundo ideal. E é o que a gente se esforça para oferecer. Se a gente conseguisse chegar lá, seria muito bom. O que nós temos feito ultimamente é exatamente tentar entender qual é a conveniência que realmente faz diferença na vida do cliente. Então, por exemplo, essa diferenciação pode se dar não só através da companhia aérea, como também através do seu programa de relacionamento. No nosso caso, é Smiles. Quando nós fizemos o carve-out de Smiles de dentro da Gol, nós definimos uma certa independência na Smiles no que tange aos produtos que ela vai oferecer aos clientes e flexibilidade na relação dela com a Gol, quando se trata de compra de assentos. Com isso, a Smiles consegue oferecer uma série de vantagens que os nossos concorrentes, naturalmente, que estão se esforçando e vão chegar lá e até lá, até eles chegarem onde nós estamos. Provavelmente nós vamos dar um outro salto, no que tange algumas inovações, como, por exemplo, você poder comprar a passagem pagando com milhas mais dinheiro, você poder comprar milhas no site para completar o valor do seu ticket, você está concluindo a compra na Gol. Enfim, tem uma série de inovações, quase todas elas baseadas em uma plataforma tecnológica muito robusta, que nos permite oferecer uma conveniência, uma facilidade que realmente faz a diferença na vida do cliente. Mas é fundamental para a gente garantir, e isso nós temos também uma cultura muito importante, uma cultura operacional, porque, como você colocou, a companhia aérea ela acaba sendo uma empresa extremamente complexa, não só pelo lado dos impactos que as variações econômicas ensejam sobre a companhia, como também do lado operacional. Por exemplo, Jamar, que a gente, para efetuar uma decolagem, ou melhor, vou dar um passo para trás. A IATA, a Associação Internacional das Empresas de Transporte Aéreo, ela tem uma certificação que se chama IOSA, que é uma certificação de segurança relacionada à segurança de voo. Essa certificação ela é feita através de uma auditoria que verifica mais ou menos 900 pontos ou controles, 900 controles que implicam desde o momento em que o cliente faz o contato com a empresa até o momento que ele embarca, o avião decola, pousa adiante, faz o voo, pousa adiante e deixa o cliente. Então, nós estamos falando de tudo que se relaciona à segurança, desde você identificar quem é o cliente, saber exatamente onde ele está preparado para uma eventual solicitação de uma lista de passageiros
alguma coisa relacionada desse tipo, até a entender se a bagagem dele foi embarcada, se não foi embarcada, em que momento que ele embarcou, qual foi a máquina que levou aquela bagagem até lá, quem eram as pessoas que estavam relacionadas. São 900 itens que têm que ser checados para saber se todas as pessoas que estão cumprindo com aquelas etapas sabem exatamente por que ela está fazendo aquilo e quais são as implicações que aquela ação pode trazer para a companhia. Isso tudo faz com que a empresa seja extremamente operacional. E o fundamental para uma companhia aérea é você oferecer, naturalmente, o voo no horário que a pessoa pretende voar, com preço bom e pontualidade. Esse é o básico. Se você não tiver condições de oferecer isso, por mais investimento que se faça em algumas inovações e tal, você não vai ter o cliente satisfeito. É muito difícil. Então, é importante a gente conseguir manter um equilíbrio entre o compromisso de ter uma operação robusta, uma operação segura, uma operação confiável e a flexibilidade que o cliente gostaria de ter para poder realizar os seus voos. Então, essa combinação aí, eu acho que é muito difícil de você atingir o ponto ideal e é o que provavelmente mais diferencia uma companhia da outra. No fundo, é um pesadelo, né? Porque você precisa, como consumidor, estou imaginando, você tem tantas etapas no processo que você precisa vender o bilhete para o sujeito. O sujeito precisa embarcar no horário. O avião precisa decolar. Você precisa ter um serviço bom durante o voo. O avião chegar no horário. Tirar o cara do avião. Dar a mala para o cara. Quer dizer, o que pode acontecer de errado num processo como esse é inacreditável. E basta uma coisinha acontecer errada que a experiência do consumidor já, pô, isso aqui eu não gostei, tá. E a probabilidade não é pequena, né? Porque é muito complexo o processo. Né? É impressionante. A possibilidade de um probleminha ou outro, ela existe, mas, exatamente, a empresa tem que ter a precaução de ter sistemas de backup, detalhe, ter alternativas, enfim, e sistemas de contingência para poder fazer frente a tudo isso. Para você ter uma ideia, um avião voa em torno de 9 ou 10 voos por dia, 9 ou 10 decolagens por dia. Toda essa movimentação é feita. Quando você tem um determinado cliente que está pegando um voo em Brasília adiante, por exemplo, aquele avião tinha que ter saído de Porto Alegre às 7 da manhã e choveu em Porto Alegre, uma barbaridade, ele não decolou. E o cliente em Brasília, naturalmente, que não tem nada a ver com isso, nem quer saber dessa história, ele quer o avião dele no horário para poder decolar, até porque ele tem compromissos adiante, ele sempre tem razão, né? Mas esse compromisso entre você manter um padrão de operação com custo baixo, com eficiência, e conseguir transferir também para esses colaboradores a cultura de que a empresa vive através do serviço e não só da operação, é o que eu acho que pode determinar o compromisso entre uma empresa e outra. Essa frase, o cliente sempre tem razão, é uma frase que às vezes as pessoas esquecem. Ela não deixa de ser fundamental, porque no final do dia, ele é quem paga a conta, né? Voltando para o Edgar, uma pergunta que veio até do público aqui, quer dizer, você está num crescimento fortíssimo, quer dizer, eu não sei quantas academias está abrindo por ano, agora o ritmo é o quê? 20, 30, 40, sei lá, eu estou aqui chutando. Olha o sorriso, deve ser muito mais que isso. Ele que me financia, não sabe? Eu estou bem. A confiança é total. Tá bom. Mas, enfim, tem um número importante de academias que você está abrindo por ano. Como é que você cria mecanismos para ter certeza que o nível de qualidade se mantém, né? Porque o risco, às vezes, desses fortes crescimentos, e vocês aí, com as suas empresas, vários de vocês devem estar vivendo um pouco isso, como é que você mantém um padrão de qualidade que é altíssimo num crescimento violentíssimo como o qual você está vivendo? Então, eu acho que a história tem um pouco a ver com o modelo de gestão que a gente exerce, né? E entender que ser humano aprende 10% certo, em treinamento, 20% com o colega do lado e 70% trabalhando. Então, o que a gente faz vamos dizer, fazer uma separação celular, né? O jeito que é um bom professor aqui acaba assumindo uma outra unidade, os processos são simples, todos centrados, todos, vamos dizer, muito estruturados, quer dizer, a gente só trabalha com processos que são realmente importantes. A filosofia da Smart é entregar uma experiência simples, barata e divertida para o cliente. Então, tudo que se faz na empresa isso aqui tem simplicidade? Tem. Isso é fácil para o cliente? É fácil. Isso é divertido? É bom para ele? É bom. Então, nós vamos botar para frente. Com essas três, com a missão, com os valores, com a cultura que orienta a organização
e com essa turma, um aprendendo com o outro, você consegue deployar esse negócio. Então, você passa de uma... A gente consegue fazer isso no México, consegue fazer isso no Chile, consegue fazer na República Dominicana, e a gente compara os scores de NPS, ou seja, de avaliação de cliente, e a gente vê que todos eles estão subindo, porque quando você bota uma meta para um time, e a meta é, nós precisamos ter uma avaliação melhor de cliente, quer dizer, a empresa só sobrevive se o cliente, se a cada dia o nosso score for maior. E o que nós temos que fazer para isso? Então, tudo que for, né, e aí, mudando um pouco a história, não acho que o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão dentro da promessa que a gente faz. Então, a nossa promessa é entregar este produto, né? Às vezes a gente tem cliente que vira para a gente e fala, olha, mas eu queria assim, assim, assim. Falou, não é o combinado, né? É a champanhe no avião do Constantino. Falou, nós vamos devolver o seu dinheiro e vamos indicar um lugar que tenha isso. O preço é diferente, né? Mas a promessa é outra também lá. Então, nós temos que ser... Agora, dentro do que a gente promete, a gente tem que entregar, e essa cultura trabalha nessa direção. Então, tudo simples. Chega lá um sujeito e fala, eu queria plano corporativo em academia low cost. Não tem lugar nenhum do mundo. Pô, vamos desenvolver. Como é que desenvolve isso? Então, vai lá, faz a venda, cadastra, dá um trabalho para o RH. Fala, não, gera um login e senha para esse cara, e por R$59 ele põe a equipe dele inteira dentro do sistema, adicionando e tirando, quer dizer, a gente simplificar a vida. Simplificou a vida deles? Simplificou. Tornou o processo simples? Tornou. Põe no ar, né? Deu satisfação para o cliente. Então, é sempre focado nisso, Jamar, que sempre multiplicando, separando, vamos dizer, vai separando o time bom e vai dando oportunidade de crescer. O pessoal aprende no trabalho, aprende um com os outros. Então, e usando a cultura da empresa, a gente consegue sustentar isso. Números estão cada vez melhores. E esse ano são 25 clubes novos no México, são 2 novos na República Dominicana, 2 novos no Chile, abre o ano que vem Peru e Colômbia, e são 60 clubes no Brasil, novos. Está aí o número. Escuta, aproveitando até essa descrição que você deu, do ponto de vista cultural para a empresa, quer dizer, você começou esse desenvolvimento fora do Brasil, que é 5 anos atrás, 6 anos atrás, algo assim, mais ou menos. Alguma mudança relevante na cultura da empresa em função dessa internacionalização? Você teve que mudar alguma coisa, teve que fazer alguma adaptação? Os hábitos de consumo de um mexicano, o mexicano corre diferente do brasileiro, quer dizer, usa diferente a esteira. Então, das 2 perguntas aqui, uma, culturalmente, você teve que fazer alguma adaptação na tua empresa? E 2, no teu mercado, existe hábitos de consumo muito diferentes para os quais você teve que se adaptar? Não, eu acho que é assim, tem algumas praças que o pessoal treina mais pesado, mas nós não mexemos nisso, a nossa promessa é o cidadão normal, é democratizar, é dar acesso, para o cidadão comum. Então, a gente não saiu muito fora disso. Então, a gente perdeu um pouco da ponta. No México, tem uma coisa interessante. Se a gente olhar para o México levou o Taco Bell, levou a Marguerita, levou toda a comida mexicana para dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguiu aculturar o México. Eles invadiram, tomaram um monte de território, mas o mexicano canta o hino, tem história, tem lá os astecas, tem os maias, ou seja, você não transforma o mexicano com a tua cultura. Quem tentar fazer isso, né, quebra a cara, e por isso que as empresas lá não fazem muito dinheiro. O mexicano começa a almoçar 1h da tarde e acaba às 5. Você não faz reunião à tarde, porque todo mundo tomou 2 garrafas de vinho. Se você não mantiver a tradição local, você está perdido. Agora, como a gente entra com o que e com o porquê, entra perguntando e não entra impondo, e a gente entra dizendo que a meta é melhorar o score de cliente, e a gente faz eles trabalhar, quer dizer, demorou um tempo para a turma lá perceber, falou, caramba, isso aqui não é tão hierárquico, né? Porque são 7% de europeus, de caucasianos, e 93% de índios, 22% de etnias indígenas, que é antropológico deles tem 22% da população de 16 etnias diferentes, e 70 e poucos por cento de mestiços. Então, é muito difícil. Tem um comando dizer, quando mataram lá o Montezuma, o mexicano perdeu a liderança e passou a ser, estou aqui para te servir, me diga o que eu tenho que fazer, ele não assume compromisso, quer dizer, não pensa. Então, o grande trabalho lá foi dizer o seguinte, o problema não é meu, o problema é seu. Conversando com o nosso diretor operacional, que nós substituímos agora faz 6 meses, ele cobrava o processo. Eu quero que você, se o cara fizer o processo certo, para mim está bom. Não, nós cobramos o resultado. O processo é uma ferramenta. Se ele não quisesse fazer a ferramenta, mas der o resultado, está tudo certo. Agora, o que ele não pode dizer para mim é que ele fala, eu fiz o que você me mandou e não deu certo. Isso não existe.
Se fizer isso, ele está fora. Ele junta a equipe dele e fala, ó, nós estamos com um problema, como é que a gente resolve e o que eu posso te ajudar? Mas o problema continua sendo do cara que está cuidando do cliente. O problema não é de quem está no escritório central. O escritório central dá suporte e tem que correr para ajudar. Agora, o problema é que de quem está tocando, quem está em contato com o cliente. Fazendo isso, começou a ter uma competição entre Brasil, México, Chile, República Dominicana, para ver quem é que tinha o melhor NPS da rede. E um fica gozando o outro, fala, passamos 6 aí, a turma do México é devagar, tal, tudo. Então, estão trabalhando duro para um superar o outro. E quem está ganhando é o cliente. Nada como competição, né? Escuta, Constantino, voltando um pouco à questão de crise, né, que eu acho que é um dos temas importantes aí do dia de hoje. Alguma coisa mudou em relação a esse contexto econômico mais difícil no dia a dia da empresa? Alguma ação especial que vocês tomaram? Alguma coisa diferente? Ou, no fundo, vocês já estão, de um ponto de vista operacional e mesmo dia a dia, tão, eu diria, eficientes, né? Sempre essa preocupação de eficiência que você colocou é uma coisa que vem da história da própria Gol? Ou tem alguma coisa que você está fazendo diferente hoje que você não fazia talvez 1 ano e meio ou 2 atrás, quando a gente estava com uma situação econômica um pouquinho mais estável? Bom, Jamarque, você colocou logo no começo da conversa, né? A companhia aérea, a gente não depende da crise macroeconômica para passar por situações que exigem atitudes de anticrise, ou seja, quando a gente não está numa crise de fato, a gente está se preparando para ela, uma coisa certa que ela vem, né? Ou seja, ou é a variação do petróleo, ou é a variação cambial, ou é a situação do PIB que não vem, enfim, a gente tem que estar, no fundo, a gente tem que estar super focado exatamente em manter um padrão de eficiência, manter ou buscar algum diferencial adicional em relação ao concorrente, né? E o foco fundamental, depois disso tudo, é exatamente atender melhor o cliente. E hoje, a forma como a Gol vem buscando se diferenciar é exatamente aprimorando os seus processos, toda a cadeia de processos que tem contato com o cliente, para tornar a vida dele cada vez mais fácil, e mesmo que seja de uma maneira quase que subliminar, trazendo ele de volta para a companhia no próximo voo. Você perguntou em relação às pesquisas, a gente usa as ferramentas de pesquisas, mas também eu gostaria de complementar que através do próprio programa de relacionamento do Smiles, que vem crescendo barbaramente, ano sobre ano, vem dando aí um show de bola, a gente percebe que existe um maior engajamento do cliente, ele aceita cada vez mais a proposta que a empresa vem lhe trazendo. Então, eu acho que, independente da crise, no nosso caso, ou para quem está em período de crise, o principal a ser feito é manter o foco no cliente e atender as expectativas dele. Muitas vezes a gente parte para o lado de reduzir os investimentos, até mesmo a nível de serviço, de reduzir os investimentos em treinamento, em formação do pessoal, em capacitação para melhor servir, e isso muitas vezes pode ser um grande tiro no pé. Então a gente mantém, uma coisa que nós não abrimos mão, é exatamente de reforçar essa cultura de serviço, de atendimento. Ou seja, crise ou não crise, é foco no cliente, servir o cliente, continuar a focar nesse assunto, porque no fundo, no longo prazo, ele sempre vai estar aí, né? Se você deixar ele na mão em algum momento, você vai pagar a conta lá na frente, né? Sem dúvida. Nesse sentido, a gente vem buscando parcerias com companhias aéreas internacionais para atender a aspiração daquele cliente que valoriza o voo de longo curso. Nós temos parcerias praticamente seamless com Delta, a caminho de ser seamless com Air France. Quando eu digo seamless, é que nós buscamos uma experiência para o cliente, onde ele voando Gol ou voando Delta, por exemplo, ele teria o mesmo padrão de serviço, o mesmo tipo de bonificação nos programas de milhagem, enfim, que ele se sinta realmente à vontade. Então, são formas que nós buscamos de atender a necessidade ou a aspiração do cliente, sem necessariamente exigir um grande investimento da companhia no momento de crise financeira, e que vem dando muito certo. E concordo com você, o foco 100% no cliente. Nós tivemos a alegria de trazer para a equipe o Paulo Kakinoff, que o Edgar citou, e que é um craque nesse sentido e vem fazendo um trabalho fantástico, além da turma do Smiles, Leonel, Flávio, enfim, todo mundo que trabalha, que lidera o time do Smiles nesse sentido. E eu acho que a gente vem conseguindo algum resultado bastante positivo. Ô, Jamarque, se me permite, eu estava vendo a colocação do Edgar, quer dizer, praticamente, e eu vi isso aqui fora, você tem, Edgar, dando essa flexibilidade para o seu pessoal, você tem um empreendedor em cada academia, com a meta ou com a necessidade de trazer resultado de alguma forma. Isso é muito bacana, parabéns. Edgar, até aproveitando aqui, enfim, a gente está também chegando perto do final aqui da nossa conversa, e também essa pergunta depois eu faria a mesma para o Constantino. Crise,
nós temos aqui vários colegas, várias pessoas que estão nos ouvindo, que estão com suas empresas, tamanhos diversos, crescendo num contexto difícil, né? Qual a tua recomendação quando você entra num momento como esse? O que você tem que fazer? Eu vou dizer o que nós estamos fazendo. Quer dizer, nós vamos manter a expansão, porque a gente entendia que está muito difícil achar imóvel bom no mercado, está muito competitivo. Agora é hora. Eu sempre falo para a minha turma, gente, você entra no Walmart, no Walgreens nos Estados Unidos, e a prateleira é horrorosa, aquilo parece uma muralha, né? Parece uma cadeia. A exposição é vergonhosa em 90% das lojas. A moça que atende na recepção atende dizendo, pô, mas por que esse cara veio comprar aqui nessa porcaria? Quer dizer, o cara tem uma mal-humorada. E ainda assim, aquilo dá dinheiro, porque o cara está na esquina certa. Para quem está no varejo, hoje as esquinas certas estão aí. Então eu acho que a gente precisa achar nesse mar de problemas, o que a gente tem de bom para a gente melhorar, se aperfeiçoar, melhorar a experiência e onde está a oportunidade para você poder crescer. Tem muita gente que fala, não, vamos fazer mais fora do Brasil. Eu falo, não, vamos fazer fora, mas vamos fazer aqui também. Vamos crescer, porque eu acho que tem uma oportunidade boa, o modelo nosso, que a gente está aprimorando ele a cada dia, então tem aí uma chance de a gente, daqui a 2, 3 anos, a hora que isso passar, né, e um momento passa, né, o Brasil, como a turma falou aqui na apresentação anterior, ele sobe e desce, então uma hora sobe de novo. E aí nós vamos estar bem posicionados. Só queria fazer uma observação aqui, né, o Constantino fez um elogio, não é baile de carnaval, mas eu queria jogar um pouco de confete para o lado de lá. E a história é a seguinte, minha mulher um dia vai na igreja, tá, e eles ficam tudo orando em voz alta, né? Eu falei, mas por que faz desse jeito? Eu falei, lendo um livro, eu falei, isso porque reforça a fé, reforça a convicção. A Gol, eu presto muita atenção nisso, ela fez uma mudança de dogma quanto à pontualidade. E a frase, quer dizer, esse dogma, essa oração, ela é feita a cada momento que esse cara fecha a porta do avião. Quando eu vejo a cada voo, eu olho para aquilo, eu acho aquilo o máximo. Que o jeito de falar, baseado no nosso compromisso de pontualidade, nós informamos que a porta desse avião foi fechada com 2, 3 ou 5 ou tantos minutos de antecedência. E se atrasar 30 segundos, o comandante tem que passar a mão no microfone, já começar a dizer, nós gostaríamos de pedir desculpa e dizer que o motivo do atraso é esse e que vai demorar tanto e vai informando. Isso, para mim, faz toda a diferença, porque eu cansei de voar no Brasil sendo tratado como gado. O cara bate a porra da porta e não fala, larga o sei como se você fosse uma mala, como se você fosse um idiota. Essa mudança da Gol, assim, eu não vou em outra companhia no Brasil, eu perco 1 hora de conexão, mas só ando neles, porque eu acho que eles têm consideração para o cliente. Então, vocês estão de parabéns pela consideração para o cliente. E esse dogma mudou completamente a companhia, porque a gente vê que a turma se esmera, se mata para sair no horário, e sai. Boa, Constantino, parabéns. Depois dessa, hein, Constantino? Agora ficou difícil, hein, rapaz? Mas eu vou te dizer, Edgar, o maior orgulho que eu posso ter é exatamente ter um time comprometido e alinhado. E o que você falou, acho que é resultado exatamente de trabalho em equipe e de muito foco. Muito obrigado pelo comentário, muito bacana. Gente, acho que chegamos aqui ao final da nossa conversa. Obrigado, Constantino, por estar conosco. Obrigado, Edgar. Prazer. Votos de sucesso aí para as suas empresas e continuem seus brilhantes caminhos respectivos. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado.